Glória a Deus. Amém. Vamos convidar o nosso preletor dessa noite, especial, muito especial para a minha vida. É um amigo meu, já me ajudou muito na minha vida espiritual. Eu me lembro, posso me lembrar de vários momentos em que Stanley esteve presente na minha vida, e eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele estava por aqui, por Recife, que agora ele está morando em São Paulo com sua família, e ele veio pregar aqui hoje em Vitória, na igreja presbiteriana, e eu disse, não vai embora sem deixar uma palavra para um Grace também. E eu quero que vocês sejam muito abençoados com a presença dele aqui. É um servo de Deus, um amigo de longas datas, e foi muito abençoador já na minha vida, continua sendo muito abençoador. E eu quero convidar Stanley aqui. Pastor Stanley, venha-se embora para cá, traga aquilo que Deus trouxe ao seu coração, ministra aí a esse povo abençoado. Stanley está aqui hoje com sua família, Patrícia, a irmã Patrícia ali, Gabi, Luísa. Aí a família está ficando maior, né, Stanley? Apresenta aí seu genro. Eu não sabia que ia chegar esse dia tão rápido não, mas vai, apresenta seu genro. Vejam só, tá vendo? Daqui os dias, né? Vai demorar um pouquinho, né? Dá tempo de digerir tudo isso, né? Assim, é minha filha, Gabriele, ela está aqui com o noivo, com o Jonatas. Por favor, Gabi e Jonatas, podem se identificar, né? Fica de pé. Na verdade, eu vim para Recife, meus irmãos, porque tinha o noivado dela. Ela não estava sabendo, então a gente tentou fazer uma surpresa, não foi, Jonatas? Mas assim, Jonatas é uma bênção de Deus, é um filho que eu ganho, né? Ele é filho do presbítero Johnny, que está aqui, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Apresentar agora o presbítero Johnny, a irmã Ildinha, que são pessoas maravilhosas. A irmã Ildinha trabalha na escola que Gabi também está trabalhando, né? Que é uma escola confessional, é coisa que vai estar mais sendo necessário daqui em diante, né? Assim, escolas confessionais, escolas que falem de Jesus, tem culto no expediente também da rotina da escola, enfim, mas são essas pessoas que estão aqui comigo. Tem muitas outras pessoas aqui também. Tem Naya aqui da Igreja Presbiteriana, tem a Sofia também. Então temos algumas pessoas queridas. E eu estou vendo aqui muitas pessoas também que já conheço, né? Muitas pessoas. Então eu fico muito feliz. Eu estou muito à vontade aqui. Amém. Para a glória de Deus, né? Vamos orar pela vida do pastor Stanley. Estenda suas mãos para cá. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de tê-lo aqui na vida do teu filho, que é tão preciosa para ti, tão preciosa para a gente. Que o Senhor venha enchê-lo da tua presença, que a tua palavra seja como sempre ela tem sido, viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que vai até alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir as intenções e os pensamentos dos nossos corações. Usa teu filho, que o falar da sua boca, o meditar do seu coração seja agradável a ti nessa noite, e que ele traga para nós aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Em nome de Jesus, abençoa teu filho, abençoa todos que vieram com ele nesta noite, e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou pedir que vocês possam abrir comigo a Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías 44, versículos 1 a 8, tá? Isaías 44, versículo 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 1 a 8. Vocês acompanham visualmente aí, deve ter descrição também, eu não sei, né? E eu vou fazer essa leitura e vocês vão acompanhando junto comigo, tá? Diz o texto sagrado: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi.
porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto a correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as quais hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Amém? Vamos orar a Deus. Santo Deus, eterno Pai, queremos aqui te engrandecer, te louvar, te bendizer, te adorar. Mas também queremos ouvir tua voz, Senhor. Louvores aqui já foram entoados, louvores de adoração ao teu nome, Senhor. E através do louvor tu já tens falado ao nosso coração. Nesses momentos também, Senhor, em que oramos, em que estamos aqui, Senhor, intercedendo um pelos outros, eu tenho convicção, Senhor, que tu tens falado ao coração. Nesse momento que o irmão Rafael trouxe aqui uma palavra, tu também tens falado ao coração. Então a única coisa que eu te peço, Senhor, é ter misericórdia de mim, Senhor, e usa o teu servo para que continues a falar ao nosso coração aqui. Essa é a minha oração, Jesus, em o teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, primeiro eu tenho que fazer aqui algumas colocações. Primeiro agradecer, ao convite que foi feito pelo pastor Toninho para que eu estivesse aqui, conhecendo aqui os irmãos, alguns, porque alguns já conheço, e cultuando ao nome do Senhor Jesus Cristo com vocês. Então, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: isso renova as minhas forças. Isso me faz bem. Eu conheço Toninho já faz algum tempo, ele já antecipou aqui algumas coisas, Vivemos juntos momentos diversos, tá? E reencontrar a sua família, Toninho, e conhecer pessoalmente a Radassa, para mim, me alegrou a alma, sabe? Porque eu acompanhei um pouco dessa trajetória. Também conheço o pastor Tiago, eu sei que ele é uma bênção, tenho convicção disso. E eu tenho certeza, meus irmãos, que eles dois aqui têm cuidado bem de vocês. Eu tenho certeza. Que Deus continue abençoando a vocês, continue honrando aí o ministério de vocês, a família On Grace ricamente. Amém? Queridos irmãos, em um passeio que eu fiz com a minha esposa, nós fomos a Buenos Aires. E a gente fez mochilão, Toninho, sabe? Assim, colocar a mochila nas costas e sair andando pelos cantos. E lá tinha uma avenida que é muito conhecida lá em Buenos Aires, que é a Corrientes. Minha esposa está aprendendo espanhol, se eu falar alguma coisa errada, ela vai me corrigir. Nessa avenida estava tendo uma apresentação do balé contemporâneo de Buenos Aires. E ali fazia uma adaptação da obra de Handel, O Messias. Meus irmãos, como a graça comum é uma coisa maravilhosa também, não é? Porque Deus faz com que pessoas que muitas vezes não são crentes façam coisas, que nos impressionam, e aquilo ali me impressionou. A apresentação ali me marcou. Ouvir aquela música a todo instante me puxava para cima, assim, sabe? Em alguns momentos aquele coro, Johnny, feito de sopranos e altos, ia subindo as vozes iam aumentando o volume, crescendo de uma maneira alegre e retumbante. E aí ao final assim teve uma pausa de 3 segundos mais ou menos, e foram cantadas as seguintes palavras em inglês: pois o Senhor onipotente reina, aleluia, 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 e Ele reinará para todo sempre, Rei dos reis para todo sempre, e Senhor dos senhores, aleluia, aleluia,
para sempre, 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 Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Handel, meus irmãos, era um compositor alemão. Ele foi naturalizado cidadão britânico em 1726. Ele apresentou pela primeira vez esse oratório na Irlanda, na capital da Irlanda, em Dublin, no dia 13 de abril de 1742. Daí essa composição ela foi sendo conhecida na música clássica, executada várias e várias vezes, se tornando aí um clássico da música mundial. Entretanto, meus irmãos, o que é mais interessante aqui é que esse livreto que Handel compôs era, na verdade, compilações de profecias do Antigo Testamento. Veja que coisa interessante, que faziam referência ao Messias que havia de vir. E quem ele então usaria para ser o seu maior contribuidor nesse livreto, senão o profeta Isaías? O nome Isaías, meus irmãos, significa Deus é salvação, ou salvação de Deus. Ele era filho de um homem chamado Amós, e relatou em seu livro a visão que ele recebeu do próprio Senhor. E é interessante, meus irmãos, salientar que, segundo o relato de João no Evangelho, lá no capítulo 12, versículo 41, Isaías viu a glória de Jesus Cristo. Isaías viu a glória de Jesus Cristo. Meus irmãos, Isaías começou seu ministério profético no ano da morte do rei Uzias, conforme Isaías 6:1, fato acontecido em 740 antes de Cristo. Irmãos, as profecias de Isaías eram dirigidas principalmente aos do povo do reino de Judá. E isso ocorreu, meus irmãos, durante o reinado de 4 reis, que foi Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Ezequias, por sinal, era um amigo do profeta Isaías. A gente sabe que Isaías fez o registro da morte de Sinaqueribe, que era o rei do império neo-assírio no ano 681 a.C., durante o reinado de Ezequias. O que nos traz uma boa hipótese de que Isaías viveu ao menos até o ano 680 a.C., de forma, meus irmãos, que o ministério profético pode ter alcançado 60 anos. 60 anos pregando para o povo. Pense num ministério profícuo. E conforme a tradição, meus irmãos, o profeta Isaías morreu durante o reinado do perverso rei Manassés. Irmãos, o livro do profeta Isaías é o segundo livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Ele só fica atrás do livro dos Salmos. E ele foi posteriormente, porque esses capítulos e versículos que a gente tem na Bíblia, não tem no original, sabe? No original não tinha capítulo e versículo, era um rolo, né, Tiago? Mas ele foi estruturado em 66 capítulos. Parece coincidência, né? Ou seja, talvez representando os 39 do Antigo e os 27 do Novo Testamento. Os principais assuntos do livro de Isaías, meus irmãos, orbitam em torno do fato de que Deus tem poder sobre toda a história, e de que Deus é um Deus salvador, perfeito em justiça e santidade. O livro de Isaías, meus irmãos, está subdividido em 3 grandes partes. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, a gente tem a parte que trata do período pré-exílico, quando o reino de Judá estava sob a ameaça do rei da Assíria. E Isaías foi chamado por Deus, meus irmãos, sabe para quê? Para apontar o pecado do povo e a falta de fé, trazendo sentenças de juízo às nações ímpias, condenando alianças diplomáticas que foram feitas com o Egito, e aconselhando o rei de Judá, Ezequias, a respeito da vontade de Deus. No capítulo 40 ao capítulo 55, tem-se a segunda parte do livro, na qual Isaías, meus irmãos, anteviu a situação do cativeiro babilônico, que aconteceria apenas no ano 609 a.C. Deus, através do profeta, revelou que suscitaria um redentor, que resgataria o seu povo da opressão do inimigo e restauraria a glória de Israel. Do capítulo 56 a 66, tem-se a terceira e última parte, na qual Isaías
cerca de 100 anos antes dos fatos ocorrerem, já trazia conselhos práticos ao povo de Deus que estaria de volta do cativeiro babilônico em Jerusalém, finalizando o livro com uma mensagem que remete ao fim dos tempos, onde Sião teria eterna alegria no Senhor. O texto, meus irmãos, que eu trouxe aqui como base da nossa mensagem de hoje, o texto de Isaías 44, 1 a 8, se encontra na segunda parte do livro, que ressalta a restauração de Israel, apontando para a revelação do único e verdadeiro Redentor, do único que tem poder para salvar o seu povo da perdição, do único que é capaz de revitalizar o seu povo, para que o seu povo volte a testemunhar da sua grandeza. Então, meus irmãos, nos apropriando disso aqui hoje à noite, eu quero refletir junto com vocês no seguinte tema: o conhecimento do Senhor e o avivamento do Espírito Santo. O conhecimento do Senhor e o avivamento do Espírito Santo. Queridos, em meados do século passado, o Senhor levantou um pastor para trazer de volta ao centro do púlpito pregações a respeito dos atributos de Deus. O nome desse pastor foi o americano A.W. Tozer. E certa vez ele disse algo que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: o que vem em nossa mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem em nossa mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre nós. Ou seja, tudo aquilo que temos de conhecimento a respeito de quem é Deus interfere diretamente na nossa vida. A.W. Tozer, meus irmãos, ele foi um crítico da igreja norte-americana de sua época. Sabe por quê? Porque ele apontou o esfriamento do Espírito Santo naquela igreja. Aquela igreja estava experimentando ali um apagar do fervor. E esse apagar do fervor se relacionava diretamente à falta de conhecimento do ser de Deus. De quem é esse Deus que nós adoramos? Digo que talvez, meus irmãos, também talvez seja esse o problema da igreja brasileira dos nossos dias. O que eu tenho percebido é que estamos muito inclinados a tirar os nossos olhos de Deus para olharmos para os nossos próprios umbigos. Estamos deixando de olhar para o alto, para olharmos para as coisas aqui deste mundo. Estamos exaltando o ser humano a ponto de esvaziarmos gradativamente o nosso interesse em conhecer quem Deus é. No entanto, meus irmãos, escutem, parece existir em nós uma contradição. Sabe por quê? Porque na mesma proporção que nós nos distanciamos do conhecimento de Deus, queremos que a nossa geração experimente um grande e poderoso avivamento do Espírito Santo. E isso não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque não existe avivamento do Espírito Santo sem a visão de Deus. Não existe avivamento do Espírito Santo sem olharmos para o alto, desejando ardentemente pelo socorro divino sobre as nossas vidas. Não existe avivamento do Espírito Santo sem nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus mirando na perspectiva da santidade, meus irmãos. Observem que o texto de Isaías 44 é introduzido com a seguinte expressão: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Meus irmãos, essa é uma expressão para chamar a atenção do povo. E Deus, como é que Deus chama a atenção do seu povo? Fazendo com que ele pare e perceba que Deus está falando, que Ele tem algo a dizer. No entanto, meus irmãos, percebam que o Deus que tem algo a dizer, Ele leva em conta em primeiro lugar quem Ele é. Quem Ele é. Em Isaías 44, 2, Deus se apresenta com as seguintes palavras: assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Irmãos, Isaías 44, 1 e 2, Deus chama a atenção do seu povo,
E logo em seguida ele se apresenta ao seu povo para que apenas depois dessa apresentação ele fizesse ao seu povo a promessa de restauração. Tem uma ordem aí no texto. É só depois que ele faz a promessa, depois de ele chamar a atenção, depois de ele se apresentar, aí ele fala do avivamento, que se encontra aí nos versículos consecutivos, em Isaías 44, 3 e 4. Olha o que ele diz. Depois que ele chama a atenção, depois que ele diz quem ele é, ele diz uma coisa que eu acho interessantíssima, porque é uma promessa para todo aquele que crê. Pensei em você, Rafael, quando você trouxe a palavra aqui da água. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, mas a erva boa, como salgueiro junto às correntes das águas, meus irmãos. O que isso nos revela? Isso nos revela, meus irmãos, que a nossa confiança em Deus não é uma confiança cega, como esse mundo pensa. Não é. Somente podemos confiar em Deus, em suas promessas, porque de fato sabemos quem Ele é. Quem Deus é. E sabendo disso, meus irmãos, a gente precisa refletir. Se nós dizemos que conhecemos a Deus, por que será então que tememos tanto os perigos desta vida? Se nós dizemos que conhecemos a Deus, o que seria para nós mais desejável do que Ele mesmo, a ponto de desviarmos o alvo da nossa fé, meus irmãos? Se nós dizemos que conhecemos a Deus com tanta convicção assim, por que é que buscamos tão ansiosamente obtermos segurança nas coisas dessa vida, sem descansarmos na providência do Senhor? Não sei se vocês conseguem enxergar junto comigo o tamanho da contradição que por vezes nós nos metemos. Pois eu nunca vi uma época, meus irmãos, em toda a minha vida, que se fale tanto de avivamento, mas que ao mesmo tempo o povo de Deus tem negligenciado o conhecimento a respeito de quem Deus é. A pergunta que me vem à mente é a seguinte: se nós desejamos tanto um avivamento, por que a gente tem buscado tão pouco ao Senhor? Olhem para as reuniões de oração nas igrejas. Olhem. Eu já cheguei a presenciar na minha mocidade, né, Toninho? Reuniões de oração que eram tão frequentadas quanto os cultos de doutrina. Eu já cheguei. Mas olhando agora para a situação que nós estamos inseridos, meus irmãos, a gente precisa fazer essa autocrítica. A gente precisa. Isso é de Deus para nós. Temos participado assim de reuniões de oração, temos sido frequentes, temos dedicado tempo nos momentos em que nós e o Senhor estamos ali, de forma simples, sem formalidades, nos derramando na presença de Deus, sem ficar contando o tempo que isso dura, que isso vai passar. E aí, meus irmãos, percebem a nossa incoerência? Dizemos da boca para fora: queremos um avivamento, Senhor, mas na prática, por vezes, queremos orar só aquelas orações formais. Vamos sair de casa, vamos orar, né? Vamos almoçar, vamos orar. Vamos fazer algum pedido, vamos orar. Temos desejado a Deus. O texto, meus irmãos, que temos destacado de Isaías, nesse texto, Deus primeiro se apresenta para o seu povo. Eu quero enfatizar isso, para que somente depois Ele mesmo faça a promessa de um avivamento para esse povo. E qual seria a razão disso? Vocês já pararam para pensar? Qual seria a razão? A razão é simples: sem o conhecimento de Deus, não entenderemos a nossa necessidade urgente de avivamento. Não é uma coisa, não é um plus, é uma necessidade. Sem o conhecimento de Deus, meus irmãos, a gente vai continuar, Rafael, confiado na força do nosso próprio braço. Não daremos conta da nossa real contradição. Entendam uma coisa, meus irmãos:
a nossa condição não é boa, não nos favorece, não nos favorece. É por isso que a gente precisa dele, meus irmãos. É o conhecimento de Deus que faz com que nos demos conta da nossa aridez, da nossa frieza espiritual. É o conhecimento de Deus que faz com que tenhamos sede da sua presença, como uma terra seca, esturricada, exausta, sem água, que espera ansiosamente por chuvas torrenciais. Se temos dentro de nós essa convicção, a gente vai ler Isaías 43, 3 e 4 de uma outra maneira. Quem tem ouvidos, ouça a promessa de Deus. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como ervas, como salgueiros junto às correntes de água. Oh, meu irmão, minha irmã, como precisamos desse derramar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Observem como está o mundo, meus irmãos. Estamos vivendo num caos. É tanta imoralidade, falsidade, apatia, engano, feitiçaria. Observem, meus irmãos, como esse sistema tem afetado as nossas crianças, nossos adolescentes. Alguns vivem feitos zumbis, meus irmãos. E não adianta querer influenciá-los com a nossa persuasão. Não adianta. O efeito vai ser muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um derramar das torrentes do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Precisamos disso com urgência. Não podemos mais ficar paralisados diante de tudo que temos visto, meus irmãos. No entanto, escutem bem. Devemos considerar, em primeiro lugar, que precisamos nos mover na direção do conhecimento de Deus. Para que, em segundo lugar, creiamos com viva fé na sua promessa. Esta é a ordem dos fatos. Não adianta querer mudar. Precisamos, primeiramente, nos aprofundarmos no conhecimento sobre quem é Deus, porque é somente assim que iremos reconhecer que Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Atentem bem para o que eu vou dizer aqui. Não existe verdadeiro avivamento do Espírito Santo sem o verdadeiro conhecimento a respeito de quem Deus é. Não adianta, meus irmãos, clamarmos por avivamento se não estivermos dispostos a nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Dizemos que queremos ver os céus abertos, não é assim? Queremos ver os céus abertos. Meus irmãos, mas isso não faz o menor sentido se não sabemos para quem os céus se abrem. Quando eu e Patrícia estávamos aguardando as cortinas do teatro se abrirem, meus irmãos, sabíamos o que nos aguardava, porque estava na programação. Aquele espetáculo ali já estava sendo apresentado ao público, divulgado. E sabíamos que naquela exata hora e naquele exato lugar ele iria acontecer. Mas, escutem bem, em se tratando das coisas sublimes de Deus, como é que esperamos que os céus sejam fendidos e que a glória de Deus se manifeste a nós, sem ao menos estarmos dispostos a saber quem é o Deus que temos buscado? Seria como chegarmos no teatro e ensandecidamente ficássemos dizendo assim: abram as cortinas, abram as cortinas, abram as cortinas, mas a gente não sabia o que é que nos esperava do outro lado. Isso não passaria, meus irmãos, de curiosidade. O que se deve fazer é buscar a Deus, não por mera curiosidade, mas sim por uma firme convicção de que Deus, Ele é capaz de nos capacitar sobrenaturalmente
para que possamos crer nas suas promessas. O avivamento do Espírito Santo é uma capacitação especial, meus irmãos, para que a igreja ela possa testificar com poder e virtude do próprio Deus a respeito do Evangelho. É por isso que no texto de Isaías, logo em seguida a promessa do avivamento, percebam, meus irmãos, se aponta para uma identificação do povo de Israel com o próprio Deus. Pois uma vez que tenhamos, meus irmãos, a revelação mais profunda e íntima de quem é Deus, o próximo passo a ser dado qual é? Desejarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida, transformada pelo poder de Deus, passe a testemunhar em caráter e boas obras a identificação que nós possuímos com Ele. Olha aí, em Isaías 44:5. Olha o que está no texto. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá onde? Eu sou, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Irmãos, escutem bem. Deus não derramará um avivamento para que nós nos enchamos de nós mesmos. Isso a gente sabe fazer muito bem. A gente sabe se inflar. A gente não precisa de ação sobrenatural do Espírito Santo para isso. Sabemos fazer isso com maestria. Somos experts. Então, pare um pouco e reflita comigo. Olhe agora para a igreja brasileira, para aquilo que tem sido chamado por aí de avivamento. Mensagens que engrandecem o ego humano, promessas de prosperidade apenas financeira, desvio de propósito da adoração. Irmãos, com toda sinceridade, não dá para a gente relacionar isso a uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus na igreja. Não dá. Isso nunca foi avivamento, meus irmãos, isso nunca será verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento imprime em nossa vida o nome do Senhor, o caráter de Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, nós necessitamos urgentemente de um grande e poderoso avivamento. Um avivamento do Espírito Santo, um avivamento que nasça da busca da igreja em conhecer íntima e profundamente a Deus. E agora, meus irmãos, tendo consciência dessa realidade, vamos voltar para o texto de Isaías. Pois esse texto, ele vai nos revelar quais são as credenciais de Deus que não devemos desprezar, se queremos, de fato, experimentar um grande e poderoso avivamento em nossos dias. Isaías 44:6, na parte A. Ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel. Essa é a primeira credencial. Nosso Deus é nosso Rei. Nosso Deus é o nosso Rei. O Deus que se auto-revela a nós é o Deus soberano do seu povo. Ele é o nosso dono. Sabemos que os governantes da nação da terra, meus irmãos, são homens falhos e pecadores. E por serem quem são, a nossa confiança, escutem bem, não deve estar posta devotadamente nesses homens. Conhecer a Deus como Deus soberano de nossas vidas implica em depositarmos nele toda a nossa esperança e confiança, não em homens. Conhecer a Deus, meus irmãos, como Deus soberano do seu povo, nos leva a crer, sabe, que Ele nos conduzirá a nossa vida de maneira justa e cuidadosa. Conhecer a Deus como soberano entre todos os reis da terra, nos faz saber que toda a história humana está no controle de suas mãos. Portanto, meus irmãos, oremos e busquemos ao Deus soberano, para que Ele nos capacite sobrenaturalmente para a expansão do seu reino aqui na terra. No entanto, o texto de Isaías não para por aqui. Deus continua se apresentando as suas credenciais. Está aí no mesmo verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor.
Nosso Deus é o nosso Redentor. Meus irmãos, a palavra redentor do hebraico, ela significa aquele que vem para libertar, aquele que paga o preço da soltura de alguém, aquele que faz justiça ao conceder liberdade. A igreja sabe muito bem como foi que Deus consumou a nossa redenção. A nossa redenção, ela foi consumada na cruz. Foi consumada na cruz. Paulo, escrevendo a respeito disso lá em Romanos 3, 22 a 24, ele manifestou a todos o seguinte sobre a justiça de Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos? Todos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Dessa feita, meu irmão, a igreja é composta por pessoas que foram resgatadas pelo próprio Deus, por intermédio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Mas a igreja foi resgatada do que? Alguém poderia se perguntar: do que eu fui resgatado? E essa resposta está na Bíblia, está em Colossenses no capítulo 2, versículo 13 e 14. O mesmo Paulo, ele escreveu o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus pagou o preço pela nossa salvação, meus irmãos. Jesus quitou a nossa dívida do pecado. Jesus Cristo nos ressuscitou, livrando-nos da morte eterna. Ser redimido é então ter vida eterna, é ser perdoado, justificado, adotado, salvo, livre, reconciliado com Deus. Não obstante, meus irmãos, há um último aspecto que eu quero ressaltar: ser redimido é ser habitado pelo Espírito Santo. Ser redimido é ser habitado pelo Espírito Santo. E para realçar essa verdade, eu sou impulsionado, meus irmãos, a ler o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Preste bem atenção, olha o que ele disse: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, isso é muito importante. O nosso Deus não nos redimiu para nós mesmos. Ele nos libertou para si, para Ele. E é justamente por isso que Ele nos concedeu o Espírito. Vocês estão entendendo? Precisamos entender isso de uma vez por todas. Se desejamos um verdadeiro avivamento para a parte de Deus, temos que ter em mente que somos propriedade de Deus, com o objetivo de vivermos para a glória dEle. Para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Se nós oramos para que Deus derrame um avivamento, devemos também, meus irmãos, estarmos conscientes de que Deus é o Senhor da nossa vida, de que Ele nos resgatou para si, para si. Aí nós nos voltamos para Isaías 44:6, e a gente lê mais uma palavra das credenciais de Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos. A expressão, meus irmãos, Senhor dos exércitos, refere-se a Deus como sendo aquele que marcha, como um general, na frente dos seus soldados, não é atrás não, na frente. Na frente. O reino de Judá, meus irmãos, como vimos, segundo a profecia de Isaías,
cairia nas mãos do exército da Babilônia, porque eles não deram ouvidos à palavra do Senhor, não deram ouvidos à voz do Senhor. Porém, Deus estava nesse momento comunicando através do mesmo profeta que Ele é o Deus que luta as batalhas do seu povo. E uma vez que esse povo tivesse se arrependido de seus pecados, se convertido dos seus maus caminhos, Ele, como general dos exércitos celestiais, estaria em prontidão para libertá-los. Saiba disso. Você pode ter caído em algum momento, não ter dado ouvidos à palavra de Deus, mas se você se arrependeu de fato, você creu, e voltando-se para o Senhor, você conscientemente disse a Ele que Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor da tua vida, Ele vai marchar na tua frente. Ele vai marchar na tua frente. E aí não é você mais que luta as suas batalhas, entendeu? É o Senhor. Isso pode ser aplicado à nossa vida também da seguinte maneira: quando nós despertamos para a realidade de que são os nossos pecados que nos enfraquecem e nos levam a uma opressão maligna, e após esse despertar nos curvamos humilhados e arrependidos diante da presença de Deus, somos, meus irmãos, assim socorridos pelo próprio Deus, que vem ao nosso encontro para nos defender e nos libertar das garras do inimigo. É assim. O que falta para nós é, antes de tudo, despertamento. Despertamento. Porque é esse despertamento que nos moverá em oração a buscarmos mais intensamente a intervenção do Senhor sobre a nossa vida. E escutem bem o que eu vou dizer. Essa intervenção de Deus é a única intervenção que a igreja de fato precisa. É a única intervenção. Porém, sem a consciência da nossa atual condição, orar, meus irmãos, por um avivamento seria como desejar entrar na jaula do leão, achando que você vai encontrar um gatinho indefeso. Não vai. Um avivamento vem sobre nós, meus irmãos, para que nós estejamos alistados no exército do Senhor, lutando com Ele na primeira fileira da batalha. Vocês estão entendendo? Um avivamento vem sobre nós para que possamos suportar os perigos dessa vida sem esmurecer e sem declinar das nossas convicções para a guerra. É uma guerra, meus irmãos. Um avivamento vem sobre nós para que, junto ao nosso general Jesus Cristo, combatamos o bom combate ao fim, guardando a nossa fé em Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, poderoso para nos manter de pé diante das lutas e enfrentamentos dessa vida. Precisamos crer. Não obstante, nos voltando agora mais uma vez ao texto bíblico, Isaías 44, 6, na parte B do versículo, temos que, da boca de Deus, eu sou o primeiro, eu sou, e além de mim, esse é a quarta credencial que eu quero trazer aqui. Nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus. Irmãos, ao se apresentar assim como primeiro e último, Deus, ele estava dizendo que além dele não existe outro Deus, nem antes nem haverá depois. Ele estava declarando que antes de tudo que foi criado ele é, e que não haverá depois dele outro Deus. Se vocês observarem aí em suas Bíblias, poderão perceber que esse texto tem conexão com o pecado de idolatria, que está detalhado posteriormente aí em Isaías 44, 9 a 20. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo é: qual a implicação dessa credencial de Deus na nossa busca por um verdadeiro avivamento? Escutem bem o que eu vou dizer. Não há como experimentarmos um verdadeiro avivamento do Espírito Santo em nossa vida se a nossa vida ainda pende para a idolatria. Não há. Dito isso, é preciso que eu faça um alerta para os irmãos. Movimentos de avivamento, movimentos carismáticos, provindos de ambientes idólatras, meus irmãos, escutem, não passam de falsos avivamentos. Deus não compactua com isso. Lembra do Shema? Ouve, pois, ó Israel.
O Senhor Deus é o único Deus. Não farás para ti imagens, esculturas. Na verdade, o avivamento verdadeiro provoca libertação da idolatria. Quem se prostrava diante de imagem e escultura passa a perceber quão grande pecado está cometendo e se volta arrependido para o Senhor. O verdadeiro avivamento, meus irmãos, não pode ser esculpido por homens. Deus é quem mostrou, quem se formou. Deus é quem revelou que Ele é quem estava à frente de todas as coisas que estavam acontecendo de extraordinária na vida das pessoas. Ele que formou no ventre. Mas Ele não é formado por ninguém, entenderam? E por isso, Ele não pode ser subproduto da nossa imaginação humana. E nem muito menos de agora, né? De uma inteligência artificial. Que até isso. O verdadeiro Deus abomina o pecado da idolatria. Ao buscarmos, meus irmãos, o avivamento do Espírito Santo, precisamos abandonar as falsas imagens de Deus que temos cultivado no curso da nossa vida. Em outras palavras, para recebermos um grande e poderoso avivamento, meus irmãos, é preciso que conheçamos pessoalmente o Deus verdadeiro, o Deus que está revelado nas Sagradas Escrituras, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E como a gente cria, viu? Imagens falsas de Deus na nossa mente. Como a gente cria. Quantas pessoas feridas, porque a imagem que ele tem de Deus é a imagem de um pai que oprimia. E aí ele se aproxima de Deus com essa relação. E aí ele precisa ser tratado. O Espírito Santo precisa curá-lo, para que ele possa compreender que esse não é o verdadeiro Deus. Enfim, meus irmãos, chegamos ao versículo 7 de Isaías 44, onde lemos: quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. A sétima e última credencial de Deus que queremos abordar essa noite é a seguinte: nosso Deus é o Senhor da história. Nosso Deus é o Senhor da história. Escutem o que eu vou dizer. Ele não apenas conhece o futuro, Ele governa. Ele governa toda a história, cumprindo com a sua palavra como foi anunciada, de modo que podemos confiar em tudo que Ele anunciou e prometeu. Eu abro aqui um parêntese para dizer que a alta crítica da Bíblia, Tiago, que é fortemente influenciada pela teologia liberal, afirma que Isaías não poderia ter escrito essa segunda parte do livro, porque ela detalha com muita precisão fatos futuros. O problema desse povo, sabe, desse tipo de crítica, é que ela ignora os aspectos sobrenaturais do texto bíblico, meus irmãos, tentando diminuir o peso de transcendência da palavra de Deus. No entanto, escutem bem, o próprio texto bíblico, como vemos aqui, trouxe que o Deus que criou os povos é também o Deus que escreve a história, e o Deus que escreve a história é também o Deus que anuncia antecipadamente as coisas que hão de vir. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso, meus irmãos? E por que eu estou fazendo essa pergunta com tanta ênfase? Porque se você não crê nisso, não faz o menor sentido você orar pedindo a Deus que derrame um avivamento sobre a igreja. O avivamento é uma promessa. É uma promessa. O avivamento é uma promessa. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. É preciso crer. Os discípulos de Jesus receberam essa mesma promessa da parte do Senhor em Lucas 24, 49. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vejam só, em Atos dos Apóstolos, o mesmo Lucas, ele detalhou mais a respeito dessa promessa. Recebereis poder. Receberei poder. Recebereis poder.
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem não crê que o Deus que promete é o mesmo Deus que escreve a história humana, não tem motivo para buscar o avivamento. Ao passo que aquele que crê na promessa de Deus deve também desejar ardentemente um derramamento poderoso do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. Pois quem crê nessa promessa de Deus sabe que esse avivamento é Ele quem nos capacitará para os desafios da nossa época. Temos grandes desafios, meus irmãos. A gente precisa tomar consciência disso. Temos grandes desafios pela frente. Escutem. As coisas vão apertar um pouco mais, viu? Precisamos de um grande e poderoso avivamento. É impossível, escutem, testemunharmos o Evangelho de maneira poderosa sem a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não dá. Precisamos tomar tanta consciência disso, porque somente assim a gente não vai se assombrar com a obra que temos a realizar. E a obra que temos a realizar, meus irmãos, implica em sermos testemunhas daquele que é o nosso Criador, é o nosso Rei, é o primeiro e o último, é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Redentor, é o único verdadeiro Deus, é aquele que governa a história e cumpre as suas promessas, a rocha imutável que sustenta todas as coisas. É isso que encontramos no fechamento dessa sessão do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 8. Porquanto disse o Senhor: não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo eu não vulo fiz ouvir, não vulo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Meus irmãos, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é comparável a Ele, ninguém pode fazer as promessas que Ele fez, ninguém pode cumprir as promessas como Ele faz. É por isso que cremos nesse Deus. E podemos também crer que ao buscarmos sedentos de sua santa presença, poderemos experimentar ainda na nossa geração, escutem, grandes feitos de Deus através da nossa vida. Tem coisas que são tão extraordinárias. Lá na Inglaterra, 2 séculos, né, que a gente já está no século 21. Jovens na Universidade de Oxford resolveram orar, ir para a universidade, dobrar os seus joelhos e começarem a orar. E o que eles fizeram foi pedir a Deus: Senhor, derrama sobre nós um avivamento poderoso do Teu Espírito Santo. Esses jovens eram pessoas desconhecidas. O nome deles era Charles Wesley, John Wesley e George Whitefield. Esses 3 homens incendiaram o mundo, porque Deus cumpriu a sua promessa e derramou sobre eles um grande e poderoso avivamento. E a Inglaterra depois deles nunca foi a mesma. Precisamos crer, precisamos crer. Devemos clamar a Deus, esperando grandes coisas da parte de Deus sobre a nossa vida. E eu concluo, meus irmãos, essa mensagem trazendo um trecho do capítulo do livro Avivamento, do Martyn Lloyd-Jones. Quando eu li esse texto, essas palavras me impactaram o coração, me sacudiram de uma forma tal que eu disse: eu preciso orar mais, Senhor, por um avivamento. E eu gostaria de compartilhar o que ele escreveu. Escutem o que ele disse. A igreja tem estado cega em relação a isto. Ela tem tentado
através da sua própria força, criar mecanismos para atrair pessoas. São programas populares, dramas, músicas e tantas outras coisas, tentando interessar as pessoas, mas eles não vêm como queriam. É claro que não. Eles precisam primeiro conhecer o nome do Senhor, e então eles virão. A razão por que homens e mulheres estão fora da igreja é que não conhecem a Deus, não conhecem o seu nome, e eles só conhecerão quando virem uma manifestação dele. Por isso aquele homem de Deus disse: oramos, desce, Senhor, vem, fende os céus, para que os teus adversários conheçam o teu nome. Essa tem que ser a nossa oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor nos visite com virtude do alto. Que o Senhor derrame sobre nós um grande e poderoso avivamento. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós aqui, Senhor, nos humilhamos na Tua presença e reconhecemos, ó Deus, o quanto temos sido negligentes. Reconhecemos, Senhor, que não temos Te buscado como deveríamos. Reconhecemos, Senhor, que temos ocupado o nosso tempo com as coisas desse mundo de uma forma tal que temos colocado, Senhor, a nossa necessidade de Te conhecer como uma coisa de segundo plano. Senhor, sabemos que não podemos com as nossas próprias forças produzir nada da Tua parte. Então eu Te peço, Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor Jesus, derrama ainda sobre a nossa geração, aleluia, derrama sobre a nossa geração, Senhor, um grande, poderoso avivamento, para que possamos, Senhor, Te testemunhar, não com a nossa persuasão, mas através do poder do alto, para que possamos ver, Senhor, pessoas rendidas aos Teus pés, Te desejando, Senhor, como a única coisa possível, para que eles possam ter, Senhor, as vidas renovadas pela Tua santa presença. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que da nossa parte não somos capazes de produzir isso, e por isso clamamos a Ti. Vem, Senhor, fende os céus, Senhor, derrama das Tuas chuvas torrenciais, da água viva que brota do trono de Deus, para que nós, Senhor, aqui sejamos de tal forma impactados por esse agir sobrenatural do Teu Espírito em nós, que sejamos, Senhor, pessoas que revolucionem, Senhor, o nosso campo de ação e de influência, com a Tua presença, Ó Deus, eu creio, Senhor, que quando um verdadeiro avivamento acontece, o mal vai perdendo terreno, Senhor. Prostíbulos são fechados, meretrizes são convertidas, alcoolistas, Senhor, se transformam em pregadores da Tua palavra. Pessoas, Senhor, que estavam fazendo coisas ilícitas, Senhor, passam a ser defensores da justiça, porque Tu és o Deus que transforma os corações, ó Deus. Clamamos no nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama sobre nós um grande e poderoso avivamento, para que os nossos dias sejam contados a partir de então, única e exclusivamente por Ti. É isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Sua glória, Cristo em Ti.